Vamos iniciar agora o conteúdo e as regras dos arquivos de empenho, anulação de empenho e restos a pagar de exercícios anteriores. O primeiro, então, nós temos o detalhamento dos empenhos do mês, onde vocês vão informar todos aqueles campos que compõem a nota de empenho de vocês. E depois o detalhamento dos empenhos por fonte de recursos, lembrando que aqui segue aquela regra dos registros mestre e detalhe, onde o total informado no detalhe, que é o empenho por fonte, tem que fechar com o valor bruto do empenho informado lá no registro 10, que é o registro mestre. Depois temos o detalhamento do empenho por credor, para a nota de empenho que possui mais de um credor. Só que aqui no caso não se refere àquelas despesas com folha de pagamento, que eu vou informar mais para frente como serão informados. Por fim, o detalhamento do reforço de empenho. E aí as regras desse arquivo, começando lá com a combinação dos campos elemento e subelemento da despesa, tem que estar de acordo com a tabela definida na instrução 05, que foi alterada pela instrução 15 do tribunal. Tá? Lembrando que cada município aí costuma utilizar uma codificação diferente para subelemento, e o tribunal padronizou a partir dessas instruções normativas. O SICOM, portanto, só aceita essa combinação formada que está lá na tabela das instruções. A gente seguiu aí a portaria 163 da STN e no caso do subelemento também seguimos a 448, tá? Para facilitar essa padronização, mas algumas necessidades de análise do tribunal a gente precisou criar subelementos específicos. E a data do empenho deve estar contida no mês de referência, ou seja, você manda o empenho no arquivo do mês em que ele foi feito, ok? Mais regras. Essa é a regra do empenho relacionado à folha de pagamento que eu falei com vocês. Sempre que for um empenho relacionado à folha de pagamento, vocês não vão precisar informar o número do documento, ou seja, o CPF ou o CNPJ do credor, né? Porque ficaria inviável você informar ali CPF de todos os funcionários que estão sendo pagos, né, os salários deles com base nessa nota de empenho. Então, nós definimos como regra para o sistema que sempre que o empenho for informado com esses elementos de despesa, não precisa informar o número do documento. Então, sempre que for 01, aposentadorias, reserva remunerada e reformas, o 03, pensões, 04, contratação por tempo determinado, 09, salário família, 11, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, 16, outras despesas variáveis pessoal civil, o 36 vinculado ao subelemento 07, que é para estagiários, o 36 vinculado ao subelemento 26, que é para serviços médicos e odontológicos, o 36 vinculado ao subelemento 28, que é para serviços de assistência social, o 36 vinculado ao subelemento 99, que é outros serviços de terceiro pessoa física, o elemento 48, outros auxílios financeiros a pessoas físicas, e a natureza da despesa completa 3190-92, 3191-92, 3171-92, né? Sempre que for despesa de exercício anterior relacionada a gasto com pessoal, não vai precisar informar o número do documento na nota de empenho. Caso o empenho, então, possua registros do detalhamento do empenho por credor, então o tipo e o número do documento, eles não serão informados no registro 10, eles serão informados lá no detalhamento do empenho por credor, tá? Aqui começa o vínculo da nota de empenho com o arquivo de contratos. Nesse campo, você vai informar se aquela despesa foi ou não decorrente de um contrato. Se você informar que sim, que essa despesa foi decorrente de um contrato, então obrigatoriamente você tem que informar o número e a data da assinatura desse contrato. E aí, através desses campos, o SICOM vai verificar se você informou esse contrato lá no arquivo de contratos, daquele mês ou de meses anteriores, exceto se aquele contrato foi assinado antes de 2012. Então, da mesma forma que tem aquela data de corte para licitação, a gente tem também a data de corte para contratos. Serão encaminhados apenas os contratos assinados a partir de 2012. Em relação aos termos aditivos, mesma coisa. Se informar o campo número sequencial do termo aditivo, o SICOM vai verificar lá no arquivo de contratos se foi preenchido o cadastro desse termo aditivo naquele mês ou em meses anteriores, exceto se foi um termo aditivo assinado antes de 2012. Aqui começa o vínculo do empenho com a licitação. Então, nesse campo, aqui ó, é aquela dispensa por valor que eu falei para vocês, que vocês não vão informar lá no arquivo de dispensa o processo de dispensa, mas a despesa realizada por meio da dispensa por valor, vocês vão informar aqui. Sempre que for, sempre que aquele empenho
você disser que ele não foi decorrente de uma licitação, então você não precisa preencher o número do processo e o exercício do processo. Então, sempre que for dispensa por valor, você vai preencher não aqui, que aí você não vai precisar preencher número e exercício do processo. Se nesse mesmo campo você informar que essa despesa ela foi decorrente ou de uma licitação, ou de uma dispensa e inexigibilidade, ou de uma adesão à ata de registro de preços, obrigatoriamente você tem que preencher os campos número do processo e exercício do processo. E através desses campos o SICOM vai verificar se você informou essa licitação lá nos arquivos de licitação, essa dispensa ou inexigibilidade lá nos arquivos de dispensa ou inexigibilidade, ou esse processo de adesão lá no arquivo de adesão a registro de preços, seja do mês ou de meses anteriores, tá? Exceto quando o SICOM verificar que aquele exercício é anterior a 2012, então ele não vai fazer essa verificação se foram preenchidos esses processos. Se lá nesse campo você informar que a licitação, que esse empenho, essa despesa foi decorrente de uma licitação realizada por outro órgão ou entidade, ou uma dispensa ou inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade, você obrigatoriamente tem que preencher os campos número e exercício do processo. Mas o SICOM não vai fazer essa verificação se o processo foi informado lá no arquivo próprio no momento da remessa. Por quê? Se você está me dizendo que essa licitação foi realizada por outro órgão, eu não tenho como garantir que o órgão que realizou a licitação, ele encaminhou o arquivo dele antes do meu. Então, não teria como fazer essa verificação no momento da remessa. Essa verificação vai ser feita no momento da análise, tá? Depois que os dados já estiverem lá dentro do SICOM. E, por fim, é vedada a utilização da modalidade de aplicação ou do elemento de despesa 99, conforme está definido na portaria 163 da STN. Então, informados os empenhos do mês, vocês também têm condições de informar os empenhos que eventualmente foram anulados naquele mês, tá? Então, nós temos o detalhamento dos empenhos anulados, o detalhamento dos empenhos anulados por fonte de recurso e o detalhamento do empenho anulado por credor para aqueles empenhos que possuem mais de um credor, que não estão relacionados à folha de pagamento. Em relação às regras, a data da anulação deve estar contida no mês de referência, né? Então, sempre mandar, se houver anulação de empenho, manda no mês que foi feita a anulação de empenho. Calcula o saldo do empenho por fonte de recurso, ou seja, ele não permite que você anule um saldo maior do que o saldo do empenho. E aí ele faz essa verificação por fonte de recurso. Agora é o arquivo de restos a pagar de exercícios anteriores. A gente tem um primeiro registro, que é o registro 10, que vocês informam os saldos dos restos a pagar de exercícios anteriores. E aí não é só do exercício anterior, é de todos os exercícios anteriores que passaram com saldo. Depois nós temos o detalhamento dos restos a pagar por fonte de recurso, também aqui um mestre detalhe, tem que fechar os valores informados no 11 com o valor informado no 10. O detalhamento da movimentação dos restos a pagar, aqui são as movimentações de cancelamento, restabelecimento, atribuição e encampação. Os pagamentos de restos a pagar eles estarão contidos lá no arquivo de pagamentos da despesa. As liquidações de restos a pagar não processados vão estar contidas lá no arquivo de liquidação. Aqui, em relação às regras, então, nós temos o registro 10, que é o detalhamento dos restos a pagar, ele deve ser informado somente no mês de janeiro, tá? Você não vai conseguir informar ele em meses posteriores. No mês de janeiro, você informa todos os saldos que passaram em restos a pagar. Se a data do empenho for até 2001, o campo dotação original, que é onde vocês informam aquele crédito orçamentário completo do restos a pagar, deve ter 22 caracteres, e se for a partir de 2002, 26 caracteres. Aqui é a mesma regra que foi definida para o empenho. Sempre que for um restos a pagar relacionado à folha de pagamento, vocês não precisam informar o número do documento, ou seja, o CPF ou o CNPJ do credor. E a regra foi definida com base nesses elementos de despesa que já foram detalhados lá no arquivo de empenho. Se a movimentação do restos a pagar for de cancelamento ou atribuição, obrigatoriamente esse restos a pagar já deve ter sido cadastrado para aquele órgão, né? Se eu estou informando que estou cancelando ou estou atribuindo esse restos a pagar a outro órgão, ele já tem que ter sido cadastrado lá no meu órgão. Se a movimentação for de encampação ou atribuição, obrigatoriamente eu tenho que informar para qual órgão, para qual unidade está indo o restos a pagar ou de qual órgão, qual unidade está vindo o restos a pagar. Aqui, portanto, detalhei para vocês conteúdo e regra dos arquivos de empenho, anulação de empenho e restos a pagar de exercícios anteriores.